Graça e paz, queridos. Palavra do Senhor para nossas vidas hoje encontra-se no livro de Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, mais precisamente no versículo 15. Paulo vai falar ao seu discípulo Timóteo, dizendo: procura te apresentar diante do Senhor aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Graças a Deus. Queridos, esses dias, hoje mais precisamente dia 3 de novembro, e esses dias atrás nós vimos aí na internet, nos blogs, uma grande polêmica sobre a pregação de um querido pastor, homem de Deus, a respeito da insuficiência da palavra de Deus. E chocou muita gente. Uma grande quantidade de pessoas, inclusive pessoas que não compartilham da mesma fé, ateus, agnósticos, blogueiros, eles todos comentando ali, dando suas opiniões. Eu até acredito que todo mundo tem liberdade de dar a sua opinião sobre qualquer assunto, desde que você tenha conhecimento de causa, queridos, porque também não adianta dar uma opinião em um assunto que você não tem conhecimento, você é raso, você não tem nenhuma profundidade do assunto, e aí você se torna ridículo dando uma opinião em cima de alguma coisa que você não domina o conhecimento. Você ouviu falar ou então você se assustou com o assunto e isso fez com que você chegasse ali e desse lá a sua opinião. Então, a pregação que rolou foi acerca da carta de Filemão. A carta de Filemão é uma carta do Novo Testamento, onde Paulo ele vai escrever a um determinado cidadão chamado Filemão. E o assunto principal dessa carta que Paulo escreve a Filemão é a respeito de Onésimo. Onésimo é um outro personagem dessa carta, onde Paulo ele reenvia Onésimo a Filemão e recomenda que Filemão aceite Onésimo não mais como um escravo, mas como um irmão em Cristo. Filemão era um cristão grego que tinha em sua casa um grupo familiar muito grande, um grupo de cristãos que se reuniam ali com ele. Então Paulo vai recomendar Onésimo, que estava aos cuidados de Paulo. Onésimo, um cidadão que foi convertido ao cristianismo pelo apóstolo Paulo durante o período em que Paulo estava preso em Roma. Não se sabe se da primeira vez ou da segunda vez, mas Paulo estava preso quando escreve a carta recomendando Onésimo a Filemão. Esse é o conteúdo da carta. E Paulo vai pedir a Filemão, como um irmão em Cristo, que receba Onésimo como um cristão, como um irmão, que olhe Onésimo com esses olhos da cristandade, com esses olhos da irmandade, e que se porventura Onésimo tenha dado algum prejuízo a ele, a Filemão, Paulo mesmo iria pagar esse prejuízo aí. Então esse foi o conteúdo, queridos, o que passa disso
não procede da Bíblia. E é só isso, a Bíblia só vai tratar desse assunto. Ocorre que, se você caminhar um pouquinho na Bíblia, se você caminhar um pouquinho na internet, navegar um pouquinho ali em algumas páginas, em alguns blogs cristãos, e quando eu digo cristãos, é de pessoas de renome mesmo, que estão aí na internet escrevendo, você vai ouvir coisas absurdas a respeito dessa história de Filemão. Você vai ouvir que Onésimo era um escravo ladrão que tinha roubado Filemão, e a Bíblia não diz isso, queridos. Aliás, a Bíblia nem diz que Onésimo era escravo. Para começo de conversa, a Bíblia não diz. Paulo é que diz: olha, recebe Onésimo, não mais como escravo, mas como um irmão em Cristo. O que não significa que Onésimo era antes um escravo. E quando Paulo vai falar sobre escravo, não significa que ele era um escravo no sentido literal de ser um escravo ali, não. Porque Paulo, quando abre a epístola lá, a carta, ele mesmo se declara também um escravo de Cristo. Então, queridos, a gente vai ouvir pregadores de renome, pastores, dizendo: olha, Onésimo era ladrão, roubou Filemão. Vai ouvir que Filemão era empresário, era um dono de engenho, que tinha muitos trabalhadores à sua disposição, era um homem rico. Isso não existe, isso em Bíblia, isso tudo é mentira, é loucura, é delírio. Uma coisa é você discorrer sobre um assunto, uma coisa é você produzir uma exegese em cima de um texto, outra coisa é você viajar na maionese aí, delirar e falar um monte de bobagem. Então, isso, queridos, nos nossos dias de hoje está sendo muito comum. E a minha mensagem para você que está me ouvindo aí, está me vendo, é que você procure se despertar mais e voltar ao Evangelho, voltar à palavra do Senhor, ter aquela vontade de estar ali mergulhado na palavra de Deus, lendo a Bíblia, não só do pastor falar no púlpito, não só do pastor ali estar explicando, mas você conferindo como os bereanos da época de Paulo. Isso é muito importante. Hoje as pessoas elas estão menos lendo Bíblia, não estão mais preocupadas em ler Bíblia. No culto, o que menos importa hoje é a leitura de Bíblia. Inclusive, poucas pessoas levam Bíblia para a igreja. Poucas pessoas consultam ali a Bíblia. Hoje, as pessoas elas estão mais envolvidas com outros eventos e outros programas do que com a própria leitura bíblica. Eu lembro que há uns anos atrás, há pouco tempo, há uns 15, 20 anos atrás, existia um programa chamado Leia a Bíblia. Nos outdoors, leia a Bíblia. Nos adesivos do carro, leia a Bíblia. Tem um amigo meu que mora numa cidade próxima, aqui no muro da casa dele estava escrito lá: leia a Bíblia. E nós, como cristãos, queridos, precisamos ler a Bíblia. O Brasil está numa situação deplorável de analfabetos funcionais. Pessoas que leem um texto e ele não sabe interpretar aquele texto. E eu estou falando de coisa secular. Então, esse mal ele está entrando também dentro das igrejas. Um analfabeto funcional bíblico, ele não sabe o que ele está lendo. Ele não entende o que ele lê quando ele lê. Quando ele lê, ele não entende, porque ele perdeu o hábito de ler a palavra do Senhor. Ele perdeu aquela comunhão de estar ali lendo, questionando aquela palavra, verificando. E se você der uma gulgada aí no YouTube da vida, você vai encontrar aí 50 pastores, dirigentes, pregadores, falando sobre a carta que vai destinada a Filemão, e todos com a mesma conversa, que Onésimo era ladrão, que Filemão era um cara rico, bandido, que não dava apoio aos seus funcionários, aos seus escravos, que era um homem que era cristão e ao mesmo tempo queria manter escravo na sua propriedade. E é a mesma conversa. E a Bíblia não diz isso, queridos. A Bíblia não fala isso. Faça um teste aí
depois e você procura alguns textos, alguns vídeos sobre o Filemon e você vai ver que a maioria dessas pessoas estão falando a mesma conversa, que Onésimo era ladrão, que Filemon era empresário, dono de engenho, era um proprietário de grandes terras, e é aquela mesma conversa fiada. Mas isso a Bíblia não diz, eles trabalham em cima de hipótese. Alguns ainda têm coragem de dizer, olha, isso aqui é uma hipótese, não é que a Bíblia está, isso é uma conjectura, não é que a Bíblia está falando, isso é uma suposição, é uma especulação, tem alguns que falam. Mas a maioria não diz isso, a maioria já vai afirmando, olha, Onésimo era ladrão, era um escravo, fugitivo, a Bíblia não diz que Onésimo fugiu também. Fugitivo, ladrão, escravo, e que Filemon era um homem muito rico, proprietário de terras, isso tudo é invenção da cabeça do camarada. Por quê? Porque ele está acostumado a ouvir e ele não procura se debruçar e trabalhar aquele texto e saber se realmente aquilo ali está escrito. Então, queridos, isso não me assusta, isso me choca, me assusta muito, porque se os nossos dirigentes que estão aí à frente de trabalhos, de igrejas, eles estão nessa vibe, agora pense no irmão, um novo convertido, que está chegando agora, o que um camarada desse tem para receber de um dirigente, de um pastor desse? O que uma pessoa dessa pode esperar, meu irmão? Então eu te aconselho, querido, eu te aconselho a você se debruçar na palavra de Deus, conversa com o teu pastor, vê o que o teu pastor tem para te indicar de literatura, e sair dessa de livro de autoajuda, livros que não vão te edificar em nada. Porque o cara está na moda, é um evangélico cristão aí, que é psicólogo, o camarada é médico, faz isso, olha, o outro faz aquilo. Eu não sou contra tu ler um livro que venha te edificar, não, mas não te esquece de procurar ler pessoas que realmente estão comprometidas com a obra do Senhor. Procura ler os grandes teólogos do século XX, procura ler John Stott, procura ler aí o John Piper. Então são essas pessoas que nós precisamos aí tá consumindo, e não porcaria, não imundícia, porque você não tem o que apresentar depois. Aí vai essa turma toda depois pro blog falar um monte de besteira, de bobagem, sem saber o que está falando, e com isso tornando mais ainda o caldo. Então, se tu está frequentando uma igreja, se tu realmente está comprometido com a obra do Senhor, procura ler a palavra de Deus, procura te debruçar na palavra de Deus, procura livros bons que possam te orientar no caminho do Senhor. Sai dessa de que o pastor falou, está falado. Não, consulta a palavra, faz como Paulo disse a Timóteo, procura te apresentar aprovado diante do Senhor, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E mais à frente, no 16, Paulo vai dizer a Timóteo, e cai fora desses comentários profanos, de assuntos inúteis que não levam a nada. Sai dessa. Então, querido, eu te aconselho, se tu está numa igreja, procura saber o que tu está comendo nessa igreja de literatura, o que tu está aprendendo, qual é o teu desenvolvimento que tu está tendo, a tua intimidade com Deus, qual é o teu tempo de qualidade que tu tem com o Senhor nessa obra. Porque se tu tiver nessa mesma vibe do oba-oba e de que ouviu o pastor falar que Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo, meu irmão, pula fora disso. Pula fora disso, porque isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Lê a palavra do Senhor, te debruça nessa palavra e evita comentários profanos. Evita comentários que não vão edificar em nada, né? Não vão edificar em nada. Então, muitas pessoas comentando, dando sua opinião em assunto que ele não domina. Isso é triste, rapaz. Isso é muito triste. E a coisa vai mais além.
além da pessoa não dominar o assunto, não conhecer, já inventou um monte de história, aquela história já rendeu um monte de coisa. Ele ainda está comprometendo outras pessoas. Aí ele entra no campo político, ele vai dizer que Filemon, ele é um capitalista, ele vai entrar na política, ele se envolve com essas questões políticas, queridos, saindo do campo da adoração do Senhor. Quando Jesus veio aqui na terra, queridos, tinha um monte de escravo, tinha um monte de capitalista, tinha um monte de socialista, tinha um monte de políticos, tinha gente de tudo que era tipo, queridos. Mas o Senhor, ele veio com um propósito, trazer o quê? Boas novas, anunciar salvação, anunciar o resgate desse homem que se havia perdido. E eu te digo uma coisa, se no decorrer desse resgate, do anúncio dessas boas novas, alguém tem que mudar alguma coisa, ele vai mudar. Porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho, queridos. Você veio apontar Jesus para ele, apresentar Jesus para ele. Quem vai fazer essa obra de conversão maravilhosa na vida dele é o Espírito Santo. Porque ele é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, eu querer interferir na vida do irmão, querer que esse cara mude o seu comportamento político em função de religião, aí já não é mais cristianismo, queridos. Aí eu tenho que dar uma freada, que aí já não é mais cristianismo. Eu não estou dizendo que você tem que ser apático à política, não. E nem um cara alheio à política, não. Eu estou dizendo que você não pode deixar que a política, que as questões particulares da vida do irmão da igreja, ele se confunda com as boas novas de Cristo. Isso aí não tem nada a ver, querido. Isso é loucura e é piração. Então nós precisamos nos debruçar diante dessa palavra maravilhosa. Se ele tiver de mudar, ele vai mudar. Se ele ouviu a palavra e a palavra cicatrizou ali, ele entrou, penetrou no coração dele, ele vai mudar. Seja ele capitalista, socialista, eu não quero nem saber. Eu não quero saber nem que isto ele é. Ele vai ter que ser de Jesus. Jesus tem que fazer uma mudança na vida dele. Mas eu não posso entrar nessas questões tolas. Não posso entrar em questões que não vão edificar em nada. Antes eu tenho que me apresentar aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra do Senhor. Isso eu tenho que saber, para não estar falando besteira, não estar falando loucura, para que mais tarde eu não venha pagar por isso, queridos. Eu não venha ser cobrado por isso. Então, quando tu leres a Bíblia, ou quando tu quiseres participar de um sermão, de uma pregação, presta atenção, te debruça na palavra do Senhor, não coloca palavras em cima de coisas que não existem, porque tu estaria prejudicando pessoas. E a palavra do Senhor diz que melhor que tu te amarrasse uma corda no teu pescoço e te lançasse lá no meio do rio, do mar, do que tu fazer um pequenino desse aí se desviar por conta da tua heresia. Então te debruça na palavra do Senhor. Sai dessa de que tu ouviu falar e fica repetindo. O que tem de gente repetindo boato, fake news da Bíblia aí, não está escrito, queridos, é muita gente. Então, irmão, se tu está indo numa igreja, se tu está realmente compromissado com essa obra do Senhor, dá uma olhada na tua liderança, vê o que teu pastor está lendo, vê que tipo de literatura está rolando ali no meio, que tipo de assunto está rolando ali no seio da igreja. E isso que nós temos, queridos. O problema é que hoje nós nos acomodamos a tal ponto de não querer mais ler Bíblia. O cara não lê mais a Bíblia. Ele não lê mais, ele lê autoajuda. Ele lê Pare de Sofrer,
Ele quer ler a facilidade, mas se debruçar, estudar, isso ele não quer mais. Está ficando cada dia mais escasso. As pessoas estão confundindo as coisas, estão esquecendo a palavra de Deus e estão correndo atrás de política, de bens, estão correndo atrás da facilidade, queridos, e isso não é cristianismo. Então acorda, vê como é que está a tua situação, a tua comunidade, vê como é que está a tua liderança, o que vocês estão lendo, o que vocês estão discutindo, o que está sendo edificado para vocês. Será que realmente eu estou capacitado a levar a palavra de Deus? Eu não estou falando besteira. Será que eu não estou lendo loucura e estou passando isso para outras pessoas, multiplicando loucura, multiplicando heresia? Será que eu não estou me pegando, brigando com Deus, lutando contra Deus? É hora da gente dar uma parada, queridos, e fazer uma análise da nossa vida para ver como é que estão essas coisas. Pessoas que entram na igreja, saem, ele perdeu a identidade dele, ele não sabe nem por que ele está ali, e nem o que significa o fundamento da fé dele, ele não sabe, ele não tem nem noção do que é isso. Então dá uma parada, dá uma meditada, ora ao Senhor, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é suficiente para nossas vidas, querido. Talvez os meus olhos, talvez os teus olhos, talvez nós não consigamos ver em plenitude e vivacidade tudo o que a palavra de Deus tem para nos oferecer, por conta de que nós ainda temos um coração corrompido e negligenciamos muitas coisas do Senhor. Mas as letras, elas são vivas, e a Bíblia diz por si que se renova, que essas palavras vão se renovando, queridos. E tu sabes uma covardia, a maior covardia que tem é um cara sentar no ar-condicionado, num computador, com todo o recurso tecnológico de hoje, ele querer crucificar Paulo, que viveu há 2000 anos atrás, onde ele escrevia ali com uma pena e tinta, e uma dificuldade muito grande para poder conseguir os rolos do Antigo Testamento. Aí o cara hoje, com toda a estrutura, todo montado num computador legal, ele começa a criticar Paulo, começa a dizer que a Bíblia é insuficiente, que ele é o cara. Cuidado, queridos, para ti não entrar numa barca dessa. Eu não sei nem se tu está entrando sozinho ou com quem tu está entrando, mas abre o teu olho, abre os teus olhos, queridos, e ora a Deus e pede para que o Senhor abra bem os teus olhos, para que tu não caia num buraco desse, com um indivíduo desse. E se o teu coração realmente ele está voltado para o Senhor, se tu realmente foi chamado a esse santo evangelho, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.